Olá, eu sou Marilza, sou do Grupo Fraternal Hilarion e mais uma vez estamos aqui para falar e aprender sobre o Evangelho de Jesus. Que Jesus possa nos envolver a todos no seu amor, na sua paz, na sua tranquilidade. E assim, bem ligados com nosso mentor espiritual, este amigo e protetor de todas as horas, bem ligados com a espiritualidade maior que nos assiste, vamos assim dando por iniciado a nossa conversa de hoje. Nós vamos falar do capítulo 11 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Eu vou ler o capítulo para depois fazer as explanações. Emmanuel escolheu um versículo de João, capítulo 12, versículo 26, é um versículo bem curtinho, mas com grande ensinamento. Se alguém me serve, siga-me. São dois verbos importantes, servir e seguir. Para servir, precisamos de preparo, de estudo. Aprender servindo, acabamos por colocar em prática tudo o que aprendemos. Mas para servir, o mais importante de tudo é deixar brotar o amor existente em nossos corações. E quando a gente serve, a gente segue. Então, servir, aquele que sabe servir, já pode seguir. E seguir, seguimos quando estamos prontos, seguimos quando gostamos, quando apoiamos. Seguir e servir é conforto na perspectiva do Espírito. Colocamos o Evangelho em nossas vidas, servindo a Jesus e seguindo-o. Nos aprofundando um pouco mais sobre o tema de hoje, vamos falar então de conforto. O que pensamos quando falamos em conforto? Sem o conforto espiritual, o conforto material é uma ilusão. Todos queremos conforto, mas o conforto exterior nunca satisfaz e a criatura sempre procura mais. Ao passo que, se você consegue o conforto espiritual, você se sente preenchido e aí você não precisa buscar mais, porque você já está satisfeito com essa busca do conforto espiritual. O conforto material, aquele em que pensamos em ficar bem, possuindo bens, tudo fazendo para ficar confortavelmente estáveis neste planeta onde estamos encarnados. Este é o conforto material. Mas, aqui neste capítulo, Emmanuel nos chama a atenção para o conforto espiritual. Conforto, em sentido espiritual, será sempre nossa meta maior. Se você fizer o que precisa para buscar esse conforto espiritual, o conforto material acaba vindo de uma maneira mais fácil, mais suave. Está escrito no capítulo: frequentemente as organizações religiosas e mormente as espiritistas na atualidade estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades, resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. Jesus foi nosso Consolador quando veio ao mundo e trouxe seu divino Evangelho. E Ele prometeu-nos outro Consolador. E a doutrina espírita é, sem dúvida nenhuma, este outro Consolador prometido por Jesus. Emmanuel nos ensina a procurar este Consolador, a doutrina espírita, em nossos dias mais duros, não só nos nossos dias mais duros, mas principalmente nos nossos dias mais duros.
dias mais duros, dias de nossas provas, dias de nossas expiações neste planeta Terra, que nos acolhe onde estamos no momento encarnados. Dias que achamos que não vamos aguentar. E a doutrina espírita, com seus ensinamentos, está aí para nos ajudar a nos reerguer nesses dias e tempos difíceis que ora estamos vivendo. O Espiritismo nos dá tudo para que tenhamos conforto espiritual, mas também nos ensina a fazer a nossa parte. Não há conforto sem trabalho, sem esforço, nem material e principalmente o espiritual. Precisamos abrir nossa mente, ampliar descobertas, fazer nossa reforma interior, procurar sermos melhores a cada dia, buscar sempre. E o que é essa reforma íntima? É quando a gente deixa fluir de dentro de nós as coisas boas. É quando a gente quer melhorar a cada dia. Quando a gente pensa, amanhã eu quero ser melhor do que hoje. É quando a gente busca um defeito, uma coisa que não está bem em nós e colocamos uma melhor no lugar. É quando faz como nos ensinou Santo Agostinho na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Quando a gente for dormir depois de um dia inteiro de trabalho, de estudo, de vida, fazermos aquela reflexão e pensarmos em todos os pontos que vivemos e pensar, puxa, mas hoje eu agi assim, amanhã eu posso fazer melhor. Hoje eu acho que fui dura quando falei com alguém, amanhã eu vou tentar viver com as pessoas ao meu redor com mais suavidade. E então isso que Santo Agostinho nos deixou no Livro dos Espíritos nessa questão é uma boa prática para a gente fazer a nossa reforma interior. Mas para fazer isso é preciso que queiramos mudar, melhorar, aprender. Outra coisa que podemos fazer também, fazer nossas preces, nossas orações, se for preciso, de manhã, de tarde, de noite. É a maneira com que nos ligamos com o nosso Criador, é o religare. Então, colocar também essa prática em nossas vidas também vai nos ajudar muito no nosso crescimento espiritual, na nossa reforma íntima. Uma outra coisa, não julgar, não falar mal das pessoas e procurar enxergar tudo e todos com olhos de luz, como nos ensina Jesus no seu Evangelho de luz. Devemos fazer nossa parte. Isto é imprescindível para o nosso crescimento espiritual. O conforto efetivo é a paz da consciência. Quando tivermos dúvida em alguma questão, vamos sempre perguntar para nós mesmos o que Jesus faria se estivesse nessa situação. E a resposta virá. E é uma boa dica também para a nossa reforma interior. Não há reforma sem trabalho. Então, é preciso muito esforço, muito trabalho, muito empenho, muita dedicação nesse quesito. Pedimos o amparo do alto para termos consolo e para receber devemos nos esforçar. Lembremos-nos do amar e instruir. Amar e instruirmos-nos, como nos ensinou Kardec. Devemos ter disciplina, mudar hábitos, renovar atitudes, renovar pensamentos, transformar emoções. Neste capítulo, aprendemos que o conforto espiritual é como o sol, que é o mesmo para todos, mas só penetra nos lugares onde não há sombras. Essa parte nos ensina que, assim como o sol não pode entrar, por exemplo, num quarto fechado, também o conforto espiritual não chega
para aquele cujo coração está fechado ou endurecido. Pode até chegar, mas a pessoa não está em sintonia, então ela não percebe e não consegue então usufruir deste conforto que chegou. Então, quando a gente fala deste coração endurecido, é aquele ser, aquela pessoa que nada tá bom, ela reclama de tudo, ela não busca aprender para crescer. Aquele que não quer se melhorar e se acomodou e não quer despertar. Este é o que está com o coração fechado ou endurecido. O espiritismo é trabalho, é ação, é estudo, é reforma interior, como eu falei. E não podemos nos esquecer da caridade. Espiritismo é caridade, é prática e é fé. Precisamos ficar atentos a tudo que ocorre ao nosso redor e tirarmos lição de tudo que acontece conosco. Somos discípulos de Jesus, todos nós que aplicamos e estudamos o cristianismo redivivo. É natural pedir ajuda, mas antes devemos saber se estamos servindo Cristo ou se estamos desviando do caminho. É sempre bom prestarmos atenção nisso, né? Neste momento, estou agindo de forma que estou desviando do caminho e retornar ao caminho. Devemos sempre nos analisar nossas atitudes e fazer nossa parte antes de pedir. Cristo nunca faltou às suas promessas. Tudo o que prometeu, Ele está cumprindo. E se tivermos dúvidas, é simples. É só seguir os passos de Jesus, nosso Mestre, nosso Salvador, nosso governador planetário. Estudar seu Evangelho e praticá-lo, aplicá-lo em nosso dia a dia, não sair deste caminho que traçamos para a nossa vida nunca, jamais. Vamos lembrar da passagem da mulher samaritana, a qual Jesus diz: quem beber desta água jamais terá sede. A água é o Evangelho de Jesus e nele está tudo que precisamos para sermos felizes. Nas casas espíritas recebemos um mapa e este mapa é o Evangelho de Jesus. Aí está todo o conforto que precisamos, todo o conforto que precisamos. Mas, como já disse e repito, precisamos fazer a nossa parte. O sol se ergue, mas se você se fecha, perde os benefícios da sua luz. Abra sua janela, deixe o sol entrar e sirva e segue com Jesus. E continuando, está escrito também nesta lição de Emmanuel: o reino divino de Jesus se ergue sobre consolações imortais, mas para atingi-lo faz-se necessário seguir-lhe os passos, e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Jesus está sempre conosco, em nosso convívio diário. Viveu conosco e morreu pelas dolorosas vias da crucificação. Depois ele ressuscitou, mostrando que a morte não existe e ainda garantiu-nos a certeza da vida eterna. Jesus nos ensinou a caridade. Ele disse: fora da caridade não há salvação. Jesus nos ensinou a benevolência para com todos. Nos ensinou a indulgência para com o nosso irmão que sofre. Jesus nos ensinou o perdão das ofensas. Devemos, como discípulos, continuar colaborando com Jesus, com a sua obra redentora.
e levar sempre avante seu Evangelho e aplicar, colocando o amor e a caridade em todos os momentos da nossa vida. Que a paz do Mestre nos envolva a todos. E assim terminamos oferecendo a Deus o nosso Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima, meus amigos.